Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e te convido a um tempo devocional, hoje lendo o Salmo 17, Salmo de Davi. Aqui encontramos ele fazendo uma súplica ao Senhor, uma petição, pedindo para que Deus sonde o seu coração e perceba se há nele alguma iniquidade. Ele se apresentava diante de Deus como alguém íntegro, que amava a justiça e que descansava no Senhor. Neste salmo nós encontramos o rei Davi se achegando a Deus, pedindo mais uma vez por socorro. E talvez você fique, poxa pastor, quantas vezes ele pede por socorro, quantas vezes ele pede por proteção, mas a gente precisa entender que o rei Davi vivia em constantes batalhas. Tanto é que Deus não permitiu que ele construísse o templo por considerá-lo um homem com as suas mãos sujas de sangue por conta de tantas guerras. Ele sendo um rei numa região como aquela, as batalhas eram constantes. E nós encontramos aqui nesse texto o rei Davi, então, suplicando ao Senhor, pedindo, então, para que livrasse ele dos seus inimigos. Te convido a ler os primeiros versos desse salmo. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento ao meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sonda-me o coração, de noite me visitas, prova-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. A introdução do Salmo, Davi apresenta-se ao Senhor como aquele que tem uma causa justa para ser julgada por ele. Como alguém que precisa de uma intervenção do Senhor, mas ao mesmo tempo percebe que nele há um caminho coerente, correto. Ele não se percebe em falta diante daquele movimento. E ele deixa claro que o Senhor o visita, o Senhor o prova e não encontra nele transgressão, não encontra iniquidade. Ele decidiu, por meio das palavras dos lábios do Senhor, não seguir o caminho do pecador, se abster do caminho do violento, se apegar com retidão às veredas do Senhor. A introdução deste salmo é uma declaração ao Senhor de alguém que decidiu fazer o que é certo, de alguém que decidiu viver aquilo que é coerente. Será que eu e você podemos nos achegar a Deus orando dessa forma? Será que podemos chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu te louvo porque por meio do teu Santo Espírito eu estou sendo santificado, eu estou resistindo às tentações malignas, eu não tenho proferido palavras que ofendam, palavras que machuquem, palavras que sejam malditas, os meus pés não se afastaram dos teus caminhos. Será que você temos essa mesma coragem? Ou será que sempre quando estamos na presença do Senhor é para pedir perdão, é para pedir desculpa por conta de não darmos conta de viver em retidão? Esta palavra é um alerta para os nossos dias. O Senhor requer das nossas vidas uma postura, uma decisão diária de fazer aquilo que é justo, aquilo que é reto, aquilo que agrada ao Senhor. E a minha oração desde já é que o Senhor encontre no teu coração uma postura de alguém que está íntegro diante dele. Pois sendo assim, quando invocamos ao Senhor, ele de pronto nos atende. O salmista avança e começa a declarar todo o cuidado que Deus tem para com ele. Ele pede para que Deus o guarde como a menina dos seus olhos. Ele pede para estar protegido por suas asas. Sabe, a certeza que o salmista tinha é que Deus verdadeiramente poderia livrá-lo. Livrá-lo de todas as coisas. Ele poderia livrá-lo do inimigo, da espada do inimigo, que poderia colocar a sua vida por fim. Ele descansava na justiça e na retidão. Ele sabia que vivendo coerentemente, Deus o guardaria. Nós precisamos entender que o movimento da primeira aliança era cheio de condicionais. Eles estavam sob o regime da lei e Deus havia instituído sobre o povo uma série de bênçãos, benefícios de acordo com a sua conduta e o seu proceder.
Já na nova aliança, Deus nos abençoa de forma simplesmente graciosa. Não que no passado ele assim não o fizesse, mas a consciência do homem diante de Deus era nesta aliança. Eu faço algo e sou retribuído por este algo. Na nova aliança, nós percebemos que tudo foi misericórdia e graça da parte de Deus. Porém, essa misericórdia, essa graça não pode se tornar baratas. Eu e você precisamos entender que foi pago um alto preço para que hoje eu e você pudéssemos andar em santidade. Então não faz sentido algum eu e você não querermos que o Senhor sonde o nosso coração, não querermos que o Senhor retribua de acordo com as nossas ações. Sabe, algumas pessoas querem se isentar de tudo isso e confiar somente na misericórdia e na graça do Senhor para viver uma vida promíscua. E o apóstolo Paulo nos adverte isso várias vezes, escrevendo a carta aos Romanos, escrevendo aos Coríntios e tantas outras. As pessoas queriam continuar pecando porque elas diziam, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eles pensavam, vamos pecar mais para a graça ser maior. E de Deus não se brinca, dele ninguém pode escarnecer. Aquilo que a gente plantar, vamos sim semear. A minha oração é esta, que você tenha um coração íntegro diante do Senhor, viva em santidade, e Ele será o teu refúgio. E Ele será o teu refúgio, Ele será a tua proteção. Ele te guardará dos maus e julgará a tua causa justa. Essa é a minha oração. Vamos falar com Deus? Pai bondoso e querido, sonda os nossos corações e nos conduz à retidão, à santidade, a uma vida íntegra diante do Senhor. Julga com justiça a causa do teu povo. Aqueles, ó Pai, que se sentem prejudicados, aqueles que estão acuados por conta dos homens maus, que possam descansar e ser protegidos como a menina dos teus olhos, Pai. Derrama tuas mais ricas bênçãos sobre o teu povo. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Até amanhã às 21h30.